Mateus capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Eu quero ler com vocês os últimos versículos do capítulo 4 e alguns versículos do capítulo 5. Diz assim: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que ela encontre no nosso coração abrigo e que lá produza a transformação necessária para que assumamos a responsabilidade como igreja, sermos o que Tua palavra diz que somos. Em nome de Jesus. Amém. Saiu o resultado do censo 2022 e algumas coisas que dizem respeito à nossa fé são importantes serem pontuadas. E eu trouxe aqui para nós. Os evangélicos, que eram 15% da população, passaram para 22% da população. Os católicos, de 74%, caíram para 65%. Tudo indicava um crescimento acelerado dos evangélicos. Os católicos, que são 56,7%, 100,2 milhões, e os evangélicos, que são 26,9%, que são 47,4 milhões, mostram que os católicos continuam em queda, mas que o crescimento evangélico desacelerou. Evangélicos cresceram 5,2 pontos percentuais, enquanto os católicos caíram 8,4 pontos percentuais. O ritmo de saída do catolicismo diminuiu. O crescimento evangélico perdeu força. Em 2010, 8% da população. Em 2022, 9,3% da população. Não são necessariamente ateus, mas demonstram desapontamento com o cristianismo. Afro-brasileiras, as religiões afro-brasileiras ganham espaço no cenário nacional. Umbanda e Candomblé cresceram de 0,3% para 1%. Outras religiões subiram de 2,7% para 4%. Há uma migração crescente também no meio evangélico. O que está por trás desses números? A pandemia mostrou outras formas de espiritualidade. Cresce o desgaste com os escândalos e falta de representatividade do meio evangélico. E muitas pessoas buscam fé fora das igrejas tradicionais. O Brasil pode um dia se tornar majoritariamente evangélico? O que isso significaria? Que tipo de fé estaria em evidência? São perguntas importantes que a gente deve fazer quando a gente analisa dados como esse, que apontam alguns sintomas da nossa sociedade. Às vezes, se você talvez carregue no seu peito um triunfalismo evangélico, você vai dizer, crescemos. Mas quando a gente olha para um número
desacelerado do evangelicalismo no Brasil e pela queda do número de católicos, eu vejo muito mais um abandono da fé cristã nos últimos anos do que um crescimento em si. A representatividade que a gente viria talvez em 2030 dos evangélicos no Brasil já não é mais concreta. Dizia-se que em 2030 seríamos majoritariamente evangélicos no país, seja lá o que isso fosse significar. Já não seremos, talvez, mais maioria em 2030. Já não se acredita isso fielmente. Mas sabe-se que há um aumento significativo de abandono da fé cristã. Seja pelo lado dos católicos, seja pelo desaceleramento. Obrigado. Da fé nos evangélicos. Ou do crescimento dos evangélicos. O que a gente precisa entender olhando tudo isso como igreja? Talvez respondendo uma pergunta que já me fazem às vezes quando eu saio, sou convidado para fazer algum fórum fora. Pastor, você acredita na igreja? Você acredita na igreja? E eu respondo para eles, acredito na igreja. Mas em qual igreja eu estou falando que eu acredito? Em qual igreja que eu estou falando que eu acredito? Por isso que trabalho e sirvo como pastor. Na igreja de Jesus, obviamente. E essa igreja de Jesus é algo universal. Mas também eu sou pastor de uma igreja local, então eu tenho que acreditar na igreja local de alguma forma. Que tipo de igreja local é essa? É uma igreja local que se relaciona fielmente com essa descrição que nós vemos aqui no Evangelho de Mateus. Essas palavras de Mateus, narrando as palavras de Jesus, nos mostram um perfil de como que é a igreja que Jesus estava instaurando, estava montando, estava inaugurando quando trouxe o reino de Deus. Estava falando só, a igreja de Jesus é essa igreja aqui. E é oportuno falarmos disso num dia que nós celebramos, por exemplo, batismos. No dia que nós celebramos pessoas aderindo à fé cristã, pessoas aderindo a essa comunidade local, entendendo assim o que é a igreja, o que significa a igreja, o que de fato, para que de fato serve esta igreja que nós estamos no Brasil. Por que nós nos reunimos como igreja? E eu, nesta igreja local, na primeira igreja, sou incumbido de pastorear, principalmente, além de outras demandas, mas o núcleo de famílias. E quando eu penso em família, eu penso em igreja e eu penso numa característica que todo humano tem com a família, que é a mesma que o cristão tem com a igreja. Não existe cristão sem igreja, não existe pessoa sem família. Toda pessoa tem família, seja ela como for e de que forma foi fundada, foi formada, existe, a pessoa tem uma família. Talvez não uma família consanguínea, mas uma família. Talvez uma família espiritual, talvez uma família de consideração, talvez uma família em que ela cresceu convivendo. Uma família, toda pessoa tem família. Todo cristão tem igreja, tem de ter igreja. Não existe cristão sem igreja, não faz sentido, não é coerente. Existem pessoas que talvez expressem uma espiritualidade cristã, mas que não são cristãos, não são seguidores de Jesus. Seguidor de Jesus pertence a uma igreja, a uma comunidade de fé. E eu não estou falando tão somente da relação institucional. A relação institucional é uma ferramenta para que a comunidade espiritual floresça. Né? Não adianta você falar, eu sou cristão, mas não vou à igreja. Então você não é cristão, você simpatiza com a fé cristã, tem algumas coisas que você pinça lá que você gosta, mas você não é cristão. Cristão é seguidor de Jesus, é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus tem igreja, tem comunidade de fé. E aí, quando eu penso nisso, eu penso que existe uma responsabilidade nós de sermos igreja também, porque a igreja de Jesus, ela tem características bem fortes, bem peculiares. Porque quando eu olho para o cenário evangélico atual, eu olho que tem muita igreja que nem parece com a igreja de Jesus. E o meu medo é que a gente se perca nesse caminho também. E como eu aprendi com os meus professores, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que primeiro pensar na gente. Então, como eu e os pastores dessa igreja, o que a gente pensa com muito temor e muito respeito é quando a gente olha para esse cenário, a gente precisa pensar assim, nós precisamos cuidar da nossa igreja.
Que tipo de fé a nossa igreja está representando? Que tipo de igreja nós somos? Jesus nos ensina o que é a igreja. A igreja de Jesus é uma igreja, primeiro, formada por gente improvável. Diz a palavra de Deus que a gente leu no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Que tipo de gente é essa gente que seguia Jesus? Essa gente que encontrava em Jesus o sentido da sua vida. Que agora dizia que esse reino, agora eu quero fazer parte desse reino. Notícias sobre Jesus se espalhavam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males, tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, grandes multidões formadas desse tipo de gente. É nós, pessoal. Louco, improvável, pobres. Nós somos tudo isso aí. Tudo endemoniado que foi liberto em Jesus. Esse povo que via esperança em Jesus. Esse povo que cruzava o país, deserto, para seguir Jesus. Esse tipo de gente. Esse tipo de gente. Gente que não tinha esperança nenhuma na vida mais. Gente que chegou no fim da linha. Gente que falou, olha, não dá mais para eu viver conforme eu quero, eu preciso de Jesus. Eu preciso entender esse negócio de Jesus. Só Jesus pode me curar, só Jesus pode transformar, eu só entendo Jesus. Aí Jesus pega você, olha só, Rodrigo, você achava que só tinha eu, né? Mas olha só, quanta gente igual a você, ó. Tá todo mundo aqui no mesmo barco. Olha esses improváveis igual a você aqui, ó, todo mundo junto. Aí a gente se abraça, você, olha, vocês são tudo igual a mim, são tudo ruim igual eu, e a gente encontrou Jesus. É a família de Jesus, essa aí. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Aí você vai ler depois na sequência, Jesus falando o quê? Jesus olha para essa multidão de improvável, de louco, de endemoniado, curado, paralítico, olha para esse povo que sofria de males diversos e fala assim, ó, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não, começamos antes. Bem-aventurados os pobres em espírito. Esse povo que carece de um espírito que lhe dê vida. Eles são bem-aventurados porque são pobres de espírito? Não, eles são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. É um povo humilde, um povo quebrado, é um povo fragilizado, que reconhece suas precariedades, que reconhece suas falhas, que reconhece suas limitações, que reconhece que não presta. Esse povo é pobre de espírito. Esse povo que sabe que não presta, desse povo é o reino dos céus. Jesus está dizendo. Bem-aventurados que choram. É bom chorar? Não, claro que não. Estou chorando aqui. Perdi casa para Roma. Todo mundo destruiu. Mataram minha família. Estou todo destruído. Mas vocês são bem-aventurados porque vocês vão ser consolados. Porque suas lágrimas estão regando solos de esperança. Vocês choram por causa desse planeta que está largado, que está destruído, vocês que choram pela maldade desse mundo, vocês que parecem ser impotentes, que não conseguem fazer nada contra o mal que chega, e vocês só podem chorar porque vocês não aguentam mais a maldade, a corrupção, não aguentam mais a própria maldade, inclusive, como Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal, esse eu faço, eu não aguento mais. Aí você cai de joelhos e chora pelas injustiças, chora porque o mundo é mau, chora porque a maldade alcançou tua casa, chora porque a tragédia invadiu teu lar, chora porque você perdeu as forças, chora porque você não consegue fazer mais nada, não sai dos teus braços mais força para mexer em nada, teu olhar é de desesperança, há desespero, há escuridão e você chora, e aí Deus te pega no colo e fala, você que chora, você vai ser consolado. E Deus enxuga suas lágrimas e mostra um horizonte onde a alvorada aparece, os primeiros raios de sol, e você prova das misericórdias do Senhor. E você crê na esperança de que enfim virá o reino de Deus e a sua justiça. E você dá mais um passo, e você caminha um pouco mais. Finalmente,
A opressão, a maldade não são um ponto final. Jesus ressuscitou, finalmente, meu casamento não vai acabar, finalmente esse luto, essa tragédia não é o meu fim, finalmente eu posso reconstruir o meu lar, eu posso reconstruir os relacionamentos, a minha casa, eu posso recomeçar, eu posso perdoar e ser perdoado, finalmente eu posso ser curado, finalmente eu posso voltar, eu posso tentar de novo, finalmente, porque Jesus está vivo, Jesus chegou, o reino de Deus chegou. É esse povo aqui, bem-aventurados que choram, os que não se conformam, os que não estão mais inertes, com o coração cauterizado, que não sentem mais nada, esses não. São aqueles que sentem, que choram, que se incomodam, que as vísceras se remexem dentro de si quando vê a dor e a maldade e a precariedade do outro, quando vem a fome e as notícias, quando chegam as notícias de guerra, onde crianças estão sendo mortas em Gaza, esse povo não consegue, mesmo sabendo que é um povo distante, longe, chora porque vê pais e mães perdendo suas crianças para a maldade do mundo, para a ganância do homem, para o autoritarismo, e chora porque não aguenta ver a dor do outro. Mas, ao mesmo tempo, esse choro rega um solo de esperança, porque sabe que em Cristo encontrou a possibilidade de um reino de justiça, de beleza, de amor, que restaura e faz tudo novo. É esse povo que é humilde, mas não é esse humilde que está falando aqui que é humilde, como você é humilde, que beleza de humildade e tal. Não, é essa humildade de que a maldade bate na gente e a gente abaixa a cabeça. No nosso mundo, com perdão da palavra, são chamados bobos, os otários. Esses são os humildes aqui. São os que foram explorados, abusados, extorquidos, exauridos pelo sistema e pela ganância que a gente vive. Esses são os humildes, esse povo aqui. Porque eles receberão a terra por herança. Esses humildes que abaixam a cabeça receberão a terra por herança. E eles são bem-aventurados por causa disso. É um povo pobre, sofrido. É um povo que está feliz com a possibilidade de esperança, de sorrir novamente. A igreja é formada por esse povo. Um povo que sabe o que é sofrer. E se não sabe, se converge ao sofrimento do outro. Assume responsabilidade sobre o sofrimento do outro. Porque a igreja, se ela não nasce, se ela não emerge da pobreza, ela tende a ser convertida à pobreza, ao sofrimento. Porque foi assim que Jesus mostrou o caminho. Jesus falou isso, uma das palavras de Jesus mais duras, em que é mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê, meus irmãos? Por que da dificuldade? Você pode achar qualquer desculpa esfarrapada para camelo e agulha na Bíblia. O fato é que ele está dizendo que é algo muito impossível de acontecer. Por quê? Porque o rico não precisa de nada. O rico não precisa de nada, o rico tem tudo. Os pobres seguiam a Jesus, os ricos perseguiam Jesus. Por quê? Porque ele não precisa de nada. Rico não precisa de saúde, rico não precisa de SUS. Saúde que eu digo saúde pública. Rico precisa de SUS? Não, rico compra. Se não tem no Brasil, vai fora. Rico não precisa de que o Estado faça nada por ele. Não precisa. Rico tem tudo que ele quer, porque ele tem dinheiro, ele pode comprar, ele paga. Rico vai precisar de Deus? Para que ele precisa de Deus? Ele é o próprio Deus com o dinheiro dele. Na verdade, o que ele não sabe é que o Deus é o dinheiro dele. E a gente fica falando, o rico, mas e nós? Qual é a nossa relação? Porque é fácil a gente apontar para a riqueza que está além de nós, mas quando a gente olha para as classes mais baixas da pobreza, o quanto da nossa riqueza nós transformamos em deuses, que nós não abrimos mão. E a nossa dependência fica sempre limitada a isso. E Jesus nos ensina, não é sobre esse coração. Seu coração precisa ser um coração pobre, dependente. Tem fome e sede de justiça. Por que tem fome e sede de justiça?
Porque vimos muitas atrocidades e nos doemos. Então, a gente tem mais fome disso do que a própria fome. A gente quer que as coisas se concluam. A gente quer que Jesus mude a realidade. Esse tipo de gente, esse tipo de povo. Paulo vai falar um pouco mais desse povo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz assim, ó: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados, as coisas que não são, para validar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. O povo de Deus é um povo louco que não é. É um povo fraco, é um povo pobre, é um povo improvável. Quando nos tornamos esse povo triunfalista, de que se associa ao poder, quando foi? Quando foi que perdemos a essência do que somos? Porque achamos que isso aqui como é que é? Conversa de perdedor. Porque disseram pra gente que era, e a gente acreditou nessa mentira, nessa falácia. Achou que colocar a candeia no alto era ser o grande vencedor, o grande poderoso. Sabe o que é isso? É que a nossa relação não é mais com a vontade de Deus, é com o poder. Nós paramos de nos relacionar com a vontade de Deus e começamos a nos relacionar com o poder. O que Deus pode fazer por mim e por você, pela igreja. O que Deus pode fazer. E não o que Deus quer que a gente faça. Qual é a sua vontade? Cumprir a sua vontade. Nós buscamos, a igreja de Jesus começou a buscar, na verdade, um poder de Deus para realizar a minha vontade. E não a vontade de Deus, que é realizada com o seu poder na nossa vida, na minha e na sua vida. É o poder de Deus agindo em nós para fazermos a vontade dele. E não a minha vontade realizada com o poder de Deus. Quando deixamos de ser igreja e nos parecemos mais com Babel do que igreja. Aquele grupo de pessoas que querem alcançar Deus e fazer de tudo para alcançar Deus. Achando que a nossa retórica de salvação, ela é mais poderosa do que cumprir uma vontade de Deus. A Bíblia identifica os discípulos de Jesus mais com uma missão do que com a salvação. Sabiam disso? Não é o privilégio da salvação, mas é a missão de Deus feita pela igreja. Porque Jesus vai dizer para os discípulos que vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando amares uns aos outros. Jesus não está dizendo vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando vocês forem salvos em Jesus Cristo. Ele não disse isso. Ele não disse isso. O privilégio da salvação em Cristo nos leva a uma missão que nos faz reconhecidos como discípulos de Jesus. E essa missão é amar. Porque aí está a força do movimento da igreja. É a esperança dos improváveis, dos pobres, dos aflitos, dos que não são, dos loucos, dos renegados, dos perdedores. É quando nos reconhecemos assim que vemos em Deus a força desse movimento. É assim que a igreja nasce. É assim que florescemos. É assim que fazemos discípulos. A gente acha que fazer discípulos e levá-los às águas do batismo é uma performance também. A gente acha que a gente começa a comparar números e esquece que esse movimento é um cumprimento de uma vontade, e não é uma vontade que é de Deus, e não é uma vontade que é minha de fazer o que eu quero para poder manifestar aqui o grande poder, que na verdade eu quero poder para mim, e não para que isso seja um poder transformador para a sociedade. A gente esquece de se assumir, de assumir a nossa fragilidade, a nossa precariedade dentro das nossas casas.
o retrato de abandono da igreja cristã tem muito a ver com as novas gerações que estão cada vez mais frustradas com uma igreja que não se relaciona de maneira honesta com o pobre, com o necessitado, com as nossas mazelas e as nossas precariedades. Nós nos tornamos tão assépticos à nossa maldade que nós decidimos escondê-la e conviver com um acordo com o pecado. Conviver com o pecado escondido, para parecer que somos todos perfeitos. E que quando chega alguém imperfeito, essa pessoa é quase rejeitada. E que a igreja tem que ser forte, poderosa. A missão da igreja não é salvar ninguém. Quem salva as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Quem salva as pessoas é Jesus Cristo. A igreja é o lugar do cumprimento de uma vontade. É quando Deus olha para nós e fala assim: se juntem vocês, os esquecidos, os renegados. Se juntem vocês, os improváveis. Se juntem os loucos. Eu os escolhi para confundir esse mundo, para que a cultura desse mundo fique perdida. Deus não escolhe as pessoas pela performance. Deus não escolhe você e eu porque somos capazes de fazer coisas incríveis. Não, nunca foi sobre isso. A relação de Deus com a gente não é sobre o que eu posso fazer, sobre o que eu sei fazer. Ah, Deus me escolheu porque eu sou um ótimo cantor, um ótimo instrumentista, um ótimo pregador, um ótimo profissional. Nunca foi sobre isso. O melhor profissional do time de Deus foi expulso do céu e chamado de diabo. Se tem alguém que era muito bom no céu, era Satanás, era Lúcifer. Se existisse uma diretoria no céu, o Lúcifer seria um vice-presidente. Ele era bom, o melhor de todos. E foi expulso pela sua arrogância e seu orgulho, porque não tem a ver com o que podemos fazer ou não, tem a ver com o que nós somos diante de Deus, de verdade. Deus não escolhe performance, Deus não escolhe os melhores, Deus escolhe os quebrantados, Deus escolhe os perdidos, os fracos, os doentes. E nós nos enamoramos pela ideia do poder, da meritocracia, dos campeões, da beleza, dos números. Tudo que o nosso sistema exalta, nós trouxemos para dentro da igreja. E estávamos preocupados com a roupa que usamos, enquanto a maldade do mundo e o sistema que ele existe impregnava nas instâncias dentro das nossas igrejas, trazendo julgamento, preconceito, falta de acolhimento. Ferimos pessoas, marginalizamos famílias, jogamos pessoas para fora dos nossos ambientes comunitários, porque achamos que esse ambiente era para gente perfeita, vencedora. Porque de alguma forma essa lógica dos campeões acha que só pode vir aqui à frente os melhores. Quando do início ao fim da Bíblia, só os improváveis estavam na caminhada com Deus e que permaneceram. Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de fé nós vamos manifestar? Porque todas as bem-aventuranças do início ao fim mostram um povo que foi oprimido, abusado, flagelado pelo poder de Roma e pelos religiosos da época. E hoje? Bom, Jesus termina o seu texto dizendo que a gente é sal da terra e luz do mundo. Isso também quer dizer uma coisa muito importante. A igreja de Jesus não precisa de nenhuma luz terceirizada. Nós não precisamos de uma luz para iluminar a gente. Esse papo de que a gente precisa entrar em política, em governo, para poder instaurar o Brasil de Jesus, isso é a maior mentira que já contaram para a gente. A igreja nunca precisou da luz de César, da luz de Roma. Nunca precisou. E Jesus está ensinando para a gente: vocês são a cidade-luz. Vocês são a cidade edificada no alto. Vocês são a luz do mundo. Vocês não precisam de outra luz. São vocês. Parem de negociar com o sistema que vocês vivem. Vocês são um ponto rebelde, subversivo no mundo que vocês estão. Por isso que nós somos os improváveis.
Por isso que nós somos os perdedores para esse mundo. Por isso que nós somos os últimos. Por isso que nós somos os doentes, os flagelados. Por isso que nós somos essa família que se junta por causa do amor. E não porque merecemos, ou não porque oferecemos algo maior. Não pelo que temos, mas pelo que somos em Cristo Jesus. A nossa missão ao vir para a igreja, meus irmãos, não é sermos seres perfeitos. Nunca foi sobre isso. A igreja de Jesus, ela precisa ser um sinal de esperança do reino de Deus. Por que as nossas portas têm afastado os pequeninos de Jesus? Por que os flagelados, os oprimidos não estão ocupando esses bancos? Por que os pobres não estão aqui conosco? Porque nós não nos achamos pobres, nem flagelados, nem pequeninos. Nós nos achamos grandes, vitoriosos. Por que a igreja ainda não se identificou com as mazelas da cidade? Por quê? Nós, a primeira igreja batista de Campinas, precisamos assumir responsabilidades que nos tiram da zona de conforto e nos levam à raiz de que nós somos filhos amados de Deus, salvos em Jesus Cristo. Ou seja, somos os perdedores de Jesus, os improváveis de Jesus. Lembra, como Paulo escreveu aqui, lembra do que nós éramos. Irmãos, lembre do que nós somos, o que nós éramos quando Jesus nos encontrou. Lembra desse dia. Quando vocês lembrarem desse dia, então, vocês vão se identificar com esse povo. E aí esse povo vai ver em nós a cidade luz. A cidade luz. Campinas pode ter muitas trevas, mas existe luz naquele povo lá. Ó. Aquela gente é diferente. É um bando de louco. Por que eles são loucos? Porque eles acreditam em coisas que esse mundo diz que não é. Eles falam que você não precisa ter nenhum talento para servir. Eles falam que você pode ser um perdedor e estar lá e ser amado só pelo que é. Eu não preciso fazer nada para isso. Eu sou graciosamente salvo. Salvo para viver o quê? Viver uma comunidade que me chama de irmão. Mas eu sou um traste. Mas eu me reconheço em você, meu irmão. Em você, minha irmã. Porque eu me lembro do dia que eu fui resgatado por Deus. Quando Jesus me encontrou ali, doente, me curou, me colocou numa comunidade de amor, que diz que não é sobre o lucro, não é sobre o ganho, é sobre o que a gente perde. Que aquele que perder a sua vida em meu nome, a ganhará. Não é sobre chegar em primeiro, porque os últimos serão os primeiros. Não é sobre liderar, mas é sobre aquele que serve, aquele que se ajoelha, que aquele que servir dentro de vocês é o maior. Não é sobre aqueles que venceram no nosso sistema, que tem mais, mas é aqueles que abriram mão demais, que renunciaram, que tomaram a sua cruz dia após dia e seguiram. É sobre aqueles que deram a sua própria vida em favor do outro. É sobre esses heróis silenciosos que servem e ninguém sabe o nome, que não tem likes, que não tem curtidas, que não tem muitos seguidores. Esses pobres de espíritos, esses meus pequeninos, a quem vocês deram de comer, a quem vocês aqueceram no frio, a quem vocês abraçaram. Esses meus pequeninos que foram jogados no lixo pela sociedade que vivem, que disseram para eles que eles eram lixos humanos, esses que sofreram preconceito, esses que foram marginalizados por causa da própria cor, por causa da classe social.
por causa das histórias familiares corrompidas. Esses que mesmo os privilegiados convergiram à pobreza, à dor do outro e partilharam o que tinham. Não consideram sua coisa alguma, mas entenderam que todo o privilégio que receberam era para partilhar. Esses que têm fome e sede de justiça, que não levantam bandeiras de estados, de pátrias, mas levantam a bandeira do Rei Jesus, e quando vem a dor do outro, se manifestam contrários. Não, crianças não podem morrer por causa do nosso ódio. Crianças não podem sofrer por causa do nosso preconceito. Não, nós somos esse povo que se manifesta contrário, e que por isso é oprimido pelo sistema, marginalizado, mas que se junta graciosamente em fé para dizer a Senhor: nós somos teu povo. Justiça e misericórdia te alcançaram. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Embora eu esteja no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, e o Senhor está fazendo desse lugar um lugar de esperança, para que todo o povo veja a luz da igreja e glorifique o Pai que está nos céus. Pai de amor, Pai querido, essa é a tua igreja. Nós chamamos, Senhor. Tantos são os desafios que nós enfrentamos, principalmente esses que têm a ver com nós mesmos. Cuida da tua igreja, Senhor. Cuida do nosso coração, para que a gente não se perca na tentação do poder para fazer a minha vontade. Não, Senhor, é a tua vontade. Que a tua vontade seja feita, Senhor, assim na terra como é no céu. Que nós sejamos esse sinal do reino de Deus. Que as pessoas se acheguem aqui porque viram, Senhor, em nós o Cristo que cura, liberta, transforma, muda. Que as pessoas se acheguem em nós porque viram, Senhor, que nós somos essa cidade luz, o sal da terra, porque fomos infectados pela sua vida mais que abundante, contaminados, contagiados. Estamos impregnados, Senhor, da tua vida, e que a morte não tem espaço nesse lugar, e que esses lugares de vida que são manifestos pelo teu povo ocupem todos os lugares da cidade, e que a tua igreja seja esse lugar de luz, onde as pessoas veem essas boas obras, esses atos de justiça e de bondade, e glorifique o seu nome, só o seu nome, nos céus. Tu é a glória, teu é o reino, para sempre, em nome de Jesus.